Mais um domingo de reflexão. Que coisa boa estar com você. E eu te convido, gente, a se inscrever no nosso canal. Para tudo aí um minutinho, se inscreva no nosso canal, mande essa mensagem e tantas outras aí que a gente tem no nosso canal para seus amigos, familiares, enfim. Vamos refletir, porque hoje tem coisa boa aqui para você. Você é bem resolvido com a sua infância, com a sua história, com aquilo que você viveu todos esses anos, com o que você construiu? Pois é, muitas pessoas, eu acho que até a grande maioria de nós, né, não somos tão bem resolvidos assim. Claro que durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa juventude, a gente passa por várias situações, claro, várias muito boas, mas várias também traumáticas, algumas doloridas. E a gente já vem conversando muito sobre isso, né? Algumas crises e algumas dores nos fazem crescer, sim. São positivas se a gente quiser olhar dessa forma, e a gente deve olhar dessa forma, porque nos leva para um outro patamar, para um amadurecimento de vida. Mas muitas vezes a gente fica parado, a gente realmente não evolui, porque aquilo foi tão dolorido ou tão traumático que nos paralisou. E a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa infância. Muitas vezes a gente também não tem nem a noção que aquilo que a gente viveu nos trouxe situações ou atitudes repetitivas que muitas vezes atrapalham o nosso relacionamento com pessoas ou atrapalham o nosso avanço de vida. E muitas vezes também a gente precisa de ajuda profissional para poder encontrar este lugar, para poder identificar esse lugar. Então, gente, se você é uma daquelas pessoas que tem um certo preconceito, né, com psicólogos, psiquiatras, enfim, com profissionais que ajudam nesse sentido, vamos parar com isso, porque é muito necessário, principalmente hoje em dia. A gente sabe que várias situações como depressão, que é uma doença, e várias outras situações, a gente precisa sim de ajuda profissional. Mas vamos lá, muitas situações nossas de infância nos paralisam, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu não sei se vocês viram mês passado, né, outubro, eu coloquei algumas fotos da minha infância. Durante a minha infância, eu sempre tive um cabelo curtinho, meu cabelo sempre foi, obviamente, vocês estão vendo aqui, esse cabelão maravilhoso, mas era um cabelo crespo, que naquela época não era um cabelo considerado bonito, não era um cabelo fácil, porque, enfim, não tinha nem produto, gente, para manter um cabelo bonito e fácil. E, obviamente, que a minha mãe também não sabia lidar com isso, porque a gente não tinha exemplos, não tinha nada que ensinasse isso, né, naquela época. Não que eu seja muito velha, né, pelo amor de Deus, não é isso. Mas fato é, gente, que por ser negra, e eu sou de Brasília originalmente, basicamente só tinha eu e meus irmãos, né, negros nos ambientes que a gente frequentava, e existiam sim olhares diferentes. Às vezes eu me sentia deslocada e não sabia muito bem por que era. Hoje eu sei reconhecer o que é isso. Mas isso nunca, sempre foi muito difícil, e eu acho que meus pais tiveram uma sabedoria muito grande com relação a isso, e eles transformaram isso em algo muito positivo na minha vida. Mas eu cresci com situações parecidas na minha adolescência, na minha juventude, e eu acho que na minha juventude, indo para a faculdade, inclusive, foi uma das situações assim mais na cara, né, e mais traumáticas da minha vida, porque quando eu fiz medicina, eu comecei em Ribeirão Preto, numa faculdade, e eu morei num pensionato. Eu já contei isso aqui em outra situação lá no Instagram. Eu morei num pensionato e as pessoas não me aceitavam porque eu era negra, né? E depois eu posso contar essa história em um outro momento, porque senão vai ficar muito grande. E quando eu saí do pensionato um mês depois, porque eu sentia algo estranho, as pessoas nem falavam comigo. Uma das pessoas do pensionato, na verdade a única que se tornou ali minha amiga, ela falou: Adassa, desculpa, eu devia ter te falado, mas as pessoas não falavam combinadas com você porque você era negra, te chamava de macaca, disse que você não poderia estar naquele lugar, ou seja, fazer medicina. E no pensionato eu era a única que fazia medicina, os outros todos área de saúde. Então, assim, a gente passa às vezes por situações que, se a gente não tomar cuidado,
nos paralisam, nos colocam no lugar de incapacidade, no lugar de tipo, não vou conseguir porque tá o mundo inteiro contra mim, que foi essa situação. Tinha umas 15 pessoas no lugar, eu era 16, 17, não sei muito bem, e eu era a única que era rechaçada. Isso poderia ter acabado com a minha carreira, poderia ter acabado porque me colocar numa situação assim, nossa, eu sou diferente e as pessoas não me aceitam. Mas aquilo eu transformei em força. Quando eu identifiquei aquilo e que eu entendi aquilo e que eu entendi que era algo que às vezes eu passava durante a minha infância, eu não me coloquei no lugar de, poxa, coitadinha, eu sou diferente. Não, eu coloquei no meu lugar de posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque eu tinha um Deus que podia fazer tudo por mim. E 2 Coríntios 5,17 também diz algo muito lindo que a gente precisa tomar como referência, que fala o seguinte, gente. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quando a gente aceita Jesus e entende o nosso lugar em Deus, entende a nossa identidade como filhos de Deus, como fazendo parte de uma herança em Cristo, a gente não deixa situações como essas ou outras nos travarem. Não que a gente não vai sentir dor, a gente sente, não que a gente não vai ser tocado profundamente naquilo, mas a gente não vai ser paralisado por aquilo. Sabe por quê? Porque todas as coisas se fazem novas em Deus. A gente precisa se perdoar, a gente precisa perdoar o outro. E aí em Mateus 6, 14, vou ler rapidinho aqui, e 15, fala o seguinte, Mateus 6, né? Aqui, ó. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sabe o que eu fiz naquela época? Gente, perdoei, passei pra frente. Claro que na época eu sofri um pouco, porque eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo, eu era excluída e não sabia por quê. Mas depois que eu entendi e eu me coloquei no lugar de filha de Deus, todas as coisas se fizeram novas e eu vivi uma nova história diante daquilo que eu passei e reconheci o que eu passava no passado também, né? Esse olhar de tipo, você não pertence a esse lugar, mas eu pertenço no lugar que Deus tem para mim. E isso é muito lindo quando a gente entende isso, que a gente tem um lugar, a gente tem uma herança, e o nosso lugar é nos braços do Pai, o nosso lugar é como filho de Deus, o nosso lugar é como pertencente a um lugar real, de realeza no Senhor. Então, que você hoje entenda e também procure ajuda se for necessário. Que lugar é esse que você pertence? E não se deixe paralisar por situações de infância, de adolescência, de juventude, qualquer situação que tenha travado a sua história, travado quem você é, travado o seu futuro, porque você tem um lugar em Deus. E quando você coloca Jesus no seu coração, aqui diz, 2 Coríntios 5,17, tudo se fez novo, você é nova criatura. Tudo que está no passado passou. Perdoe seu passado, perdoe as pessoas do seu passado, perdoe você no seu passado. E coloque Jesus nesse lugar, no centro da sua vida. E todas as coisas vão se fazer novas.